Assim, acho que eu sou uma pessoa privilegiada por Deus, né? A gente teve a honra de ser prefeito de Arcos por 2 mandatos, né? Então, acho que a primeira palavra é de agradecimento a Deus, agradecimento ao povo de Arcos, né? Em meu nome, do meu querido vice-prefeito, Dr. Huerto, né? Agradecer a Deus, agradecer a população arcoense de ter nos confiado esses 2 mandatos, um de 4 anos e um de pouco mais de 2 anos. Mais uma vez, né, é um privilégio ser prefeito aqui da nossa cidade, né, e ter, nesses 6 anos, ter podido aí realizar bastante coisas, né, em benefício tanto da cidade como do nosso povo, né. A gente sabe que está findando um mandato, então é hora, né, de passar o governo aos futuros gestores. Antes de qualquer coisa, desejar ao futuro governo muito sucesso, muitas felicidades, muitas realizações nesses 4 anos que estão por chegar. Nós tivemos este ano, né, um orçamento aí, a prefeitura arrecadou em torno de 100 milhões de reais. A gente está com expectativa, né, com essas últimas receitas que está chegando, de bater a casa dos 100 milhões. E a expectativa de arrecadação para o próximo governo, né, é em torno na casa de 105 milhões, que é a expectativa, né, de receita que já está no orçamento aprovado para o futuro governo. Falando um pouco sobre as realizações, né, começando pela saúde, né, nós investimos só nesses últimos 2 anos, 2015 e 2016, perto de 50 milhões de reais foram investidos na saúde. A gente quer ressaltar o Hospital São José, né, que foi aberto em 1º de maio de 2010, nunca fechou suas portas, 1 minuto sequer, tem salvado muitas vidas, prestado bom serviço à comunidade arcoense. Tivemos a honra de inaugurar neste ano 2 PSFs, o PSF de São Judas, o PSF lá do Planalto. Criamos a Casa de Apoio, tanto lá em Belo Horizonte, como também em Barretos. Adquirimos vários equipamentos, né, para o Hospital São José, praticamente aqueles equipamentos necessários para funcionar um UTI, para dar o tratamento de urgência e emergência. Esses equipamentos a gente tem eles, né, lá no Hospital São José, nas salas de estabilização. Também criamos a sala de vacinação aqui na Fumuza, só para dizer, pela primeira vez na história de Arcos, Arcos bateu todas as metas de vacinação. Quem relatou isso é uma funcionária de quase 30 anos de Fumuza que trabalha nesse setor e falou que pela primeira vez nós conseguimos, a Dalgisa, as duas, né, que a gente conseguiu bater essa meta, né, de 100% das metas de vacinação. Cirurgias era uma situação que não acontecia em Arcos. Nós implantamos um programa que faz cirurgia, realizamos mais de 600 cirurgias, né, aqui mesmo na cidade, sem que esses pacientes fossem para fora. Temos uma parceria boa com a Santa Casa. Este ano, 2016, nós repassamos 1,5 milhão para a Santa Casa a título de subvenção. Só nesses últimos, no pós-eleição, depois de outubro, nós repassamos 700 mil. Essa semana que passou, a gente repassou mais 300 mil para ajudar a Santa Casa. O SAMU, tudo que era para o município fazer, para trazer o SAMU para Arcos, nós fizemos. Tudo aquilo. Fizemos todos os convênios, destinamos o local para isso, equipamos, o governo chegou a comprar as ambulâncias, fez seleção de pessoal, e o que falta para o SAMU vir para Arcos é simplesmente a autorização do governador. Tudo aquilo que era para o município fazer, nós fizemos. Então, eu quero crer que o SAMU, muito em breve, estará em Arcos, né? A gente deixou tudo encaminhado. A parte do município não faltou nada. Agora é só uma determinação do governador, só falta a parte deles. Dizer um pouco também sobre educação.
A educação do município ela é avaliada através do IDEB. E nós tivemos o maior IDEB da história de Arcos. Foi o IDEB 7, né? E que foi uma grande conquista, foi a constatação da boa educação que o município de Arcos oferece às crianças, jovens, né? E adultos. Então, principalmente, né, o público que nós atendemos, que são as séries creche, né, séries iniciais, o infantil. Então, foi coroado com esse IDEB, né, 7, que é o maior da história de Arcos. Na educação, também quero ressaltar a Escola Federal aqui de Arcos, o Instituto Federal. O Instituto Federal, né, foi criado em lei, né, pela uma portaria publicada em 9 de maio de 2016, criando o Campus Arcos, com o primeiro curso de Engenharia Mecânica, né, que já está com a sua segunda turma. Tem a primeira turma que iniciou em agosto e agora já aconteceu o vestibular para a segunda turma. Eu quero crer que o IFMG, né, vai desenvolver muito, em torno de 40 salas, são 2 prédios que o município cedeu para o IFMG, então ali tem infinitas possibilidades. E já fez também processo seletivo para a contratação de pessoal, para trabalhar no IFMG, então oportunidade de emprego também. Uma coisa que muito me gratifica, que muito assim me enobrece, e dizer uma coisa que muito me dá alegria, é de ter transformado a distribuição de uniformes para as crianças de toda a rede municipal e também o transporte universitário em política pública. Esses 2 itens já não dependem de qual seja o prefeito, de quais sejam os vereadores, de quais sejam os secretários. Virou política pública. Uniformes. Desde 2010, a prefeitura distribui uniformes para todas as crianças. E o transporte universitário também. Né? Quando nós iniciamos o governo, a prefeitura ajudava com micro-ônibus de Arcos para Formiga, em que os alunos custeavam o motorista. Hoje, nós temos mais de 20 ônibus, ou terceirizados, ou fornecidos pelo próprio município, para levar estudantes para Divinópolis, para levar estudantes para Bom Despacho, para Formiga, para Iguatama. Então, a distribuição de uniformes e o transporte universitário virou política pública. Creches, muito me orgulho. Praticamente as vagas de creche que tem no município passou pelo nosso governo, seja o primeiro e segundo mandato. A Escola Pró-Infância no Calcita, Pró-Infância no São Vicente, a Escola Ana Lúcia Franco, aqui próximo à Casa Edson, nós duplicamos o número de salas. A Escola Planalto, que oferece creche também, né, foi concluído o prédio e nós que colocamos a escola para funcionar, então avançou muito o número de vagas, né, de creche nesses 2 governos. Também, né, gostaria de dizer que o Senai iniciou em 2009, né, no segundo semestre, justamente no primeiro ano do nosso primeiro mandato. Também é um avanço para a nossa educação. E é muito bom a gente ver aqueles meninos que costumeiramente a gente encontra nas ruas de Arcos com o uniforme do Senai, depois, uns anos depois, a gente encontra os mesmos meninos com o uniforme da CSN, da Lagos, de várias outras empresas. Então, acredito que avançou bastante nesse sentido. Dizer um pouco sobre segurança. Segurança no primeiro governo, nós criamos o projeto Olho Vivo. Agora, nesses últimos meses, nós ampliamos o que eram 8 câmeras, foi elevado para 18 câmeras. Essas câmeras foram distribuídas em Arcos, né, sob a supervisão do Tenente Bittencourt, naqueles pontos mais críticos que ele acha que melhor, né, seria a instalação dessas câmeras. Então, foi um avanço da nossa segurança, o Olho Vivo. Também destacar, né, que nós conseguimos elevar de pelotão para companhia. O que quer dizer isso? Um pelotão tem a possibilidade de ter em torno de 30
30 policiais militares. A companhia ela pode ter até 90 policiais, então criou uma perspectiva do aumento do nosso efetivo. Em termos de infraestrutura, a Arcos está mais bonita, com tantas praças que foram feitas, que foram reformadas, né, em diversos pontos. Então a Arcos ficou ainda mais bela, né, com essas praças que foram feitas. Asfaltamos, né, fizemos um projeto muito ambicioso de asfaltamento. Eu quero crer que a gente deve ter asfaltado em torno dos 30 quilômetros. Se a gente colocar em linha reta, deve dar de Arcos a Formiga tantas ruas que nós asfaltamos, principalmente para ligar regiões, para criar corredores para trânsito, né? Tirando o trânsito, criando possibilidade de tirar o trânsito do centro, das ruas centrais, para as ruas paralelas ao centro. Então, o asfaltamento foi de grande valia. Também, para a fluidez do trânsito, nós abrimos aí, quero crer, mais de 20 ruas importantes no município, para muitas no centro, para criar links, né, de ligação, encurtar distâncias e permitir um melhor trânsito, tanto de pessoas como também de veículos. Um problema sério em todos os municípios é o escoamento da água de chuva. Nós avançamos muito quanto à drenagem, né, de água de chuva, a drenagem pluvial. Então a gente resolveu vários pontos, tinha alagamentos na Trincheira, tinha alagamentos, né, provenientes da Trincheira, aqui na Rua dos Passos, Rua Vereador João Veloso, em São Judas, e nós resolvemos boa parte. É difícil ter notícia de alagamentos aqui em Arcos, porque foi conquistado, né, muitos avanços na construção de rede pluvial aqui na nossa cidade. Um programa também muito bacana desses dois governos. Iniciou no primeiro governo e se efetivou, né, mais nesses 2 anos desse segundo governo. Programa Moradia Legal. Arcos, essa cidade maravilhosa que nós conhecemos, que nós escolhemos para morar, ainda tinha em torno ali de 3.500 lotes que que os loteamentos não eram registrados. E, por conseguinte, as pessoas, os proprietários, não podiam passar escrituras. Nós registramos Jardim Bela Vista, Esplanada, Esperança 1, Esperança 2, Alvorada, Nova Morada, Juca Dias e o Santa Cruz. São 3.200 proprietários que agora têm a possibilidade de passar a escritura. E, além de passar a escritura, passa um valor mínimo, nas taxas mínimas de cartório, porque nós criamos uma lei própria para isso, né, em que essa primeira escritura ela entra na taxa mínima de cartório. Uma escritura que podia bater a casa ali de 4, 5 mil reais, hoje, nesses loteamentos que estão dentro do Moradia Legal, essa escritura registrada fica na casa de 500 reais. Então, foi um projeto muito bacana. No âmbito social, né, a gente conseguiu aí a construção do residencial Hilda Borges de Andrade com 185 casas, que nós levamos a casa própria, né, para 185 famílias. Criamos a casa de acolhimento para aquelas crianças ou adolescentes em que foram abandonados pela sorte, pela própria família, pela própria sociedade. Nós criamos, a princípio, a casa de acolhimento e depois nós desmembramos a casa de acolhimento para os meninos e a casa de acolhimento para as meninas. Foi um importante avanço da gente dar um lar, dar uma família para aquelas crianças e adolescentes, como eu disse, que foram abandonados pela própria sorte. Também, que está dentro do social, é a Feira Livre. Feira Livre, praça de eventos. Nós conseguimos criar, na Avenida Sanitária, uma praça de eventos. Antes era o Lajão do Baiano, depois nós conseguimos a cobertura. São 1.600 metros de área coberta. E ali se instalou, às quartas-feiras à noite e aos sábados pela manhã, a Feira Livre, que hoje, né,
é um acontecimento, né? Nesses dias e horários, a Feira Livre aqui na nossa cidade. E a praça de eventos, ela tem infinitas possibilidades para a realização do carnaval, para a realização de shows e para muitos outros eventos, né, que haverão de ser realizados ali mesmo. A zona rural, a gente não deixou para trás. Nós, entre reformas e construção de pontes novas, deu mais de 20. Nós fizemos ali mais de 600 barraginhas. Nós fizemos ali umas 400 de matabucos, né, na zona rural, além da manutenção das estradas. Uma obra de grande vulto, a maior obra da história de Arcos, é a construção da Nova ET. Nós fizemos o projeto, nós aprovamos o projeto, doamos o projeto para o governo federal, nós adquirimos 8 alqueires, isso é uma fazenda, né, para a construção da Nova ET, e conseguimos, através do apoio do deputado Jaime Martins, que o governo federal licitasse essa obra, e ele assim o fez. A obra está licitada, está em plena execução e está 90% pronta, né? Quero crer, né, que nos próximos meses essa obra já vai estar pronta. É uma obra que já não depende da prefeitura. Aquilo que dependia da prefeitura era o convênio. Os convênios nós fizemos. Era aprovar o projeto, nós aprovamos. Era adquirir o terreno, nós adquirimos. Agora é uma relação de governo federal com a empresa Lamar, que é a empresa que ganhou a licitação para a construção da Nova ET. Quero crer que muito em breve ela será inaugurada e a gente vai poder, o município vai poder desativar a atual ET, que se encontra ali próximo à Rua da Gameleira, né, que causa transtornos ali, né, principalmente de um mau odor, para quase 1/3 de Arcos. E com a inauguração da Nova ET e desativando a atual, vai ficar um terreno enorme para que o município de Arcos dê a destinação, né, que melhor couber na ocasião. Em termos assim de maquinário, quero dizer, quando nós assumimos a prefeitura, né, a prefeitura tinha um caminhão de lixo só, e por onde ela andava deixava uma raja, né, de um líquido, né, com mau cheiro pelas ruas que passavam. Nós adquirimos 3 caminhões de lixo naquela época, caminhões novos, e ao longo do governo foram adquiridos patrol, retro, pá carregadeira, agora, recentemente, caminhões de uma carga maior. Os caminhões da prefeitura até então eram aqueles caminhões mais com 7, 8 toneladas. Hoje a prefeitura tem 2 caminhões mais possantes, que conseguem ali o transporte, né, acima de 20 toneladas, né, são bons. Recentemente agora nós adquirimos 2 Bobcats, que são as pequenas máquinas, que pode ser adaptado nelas capinadeiras para mecanizar a capina, varredeira para mecanizar a limpeza urbana, né? E então que muito ajuda. Também recentemente nós adquirimos um caminhão de manutenção da iluminação pública, que passou para o município, né, da CEMIG para o município. Nós temos hoje 2 caminhões e chegou um mais moderno e próprio para isso, que já está em pleno uso. Também nós adquirimos um triciclo, que é um equipamento para pintura de faixas, pinturas nas ruas, né, de Arcos, faixa de pare, aquelas faixas, né, contínuas, e qualquer marcação nas ruas de Arcos. Hoje a prefeitura tem o próprio equipamento e já tem o pessoal treinado para isso. Então, muito vai facilitar e vai gerar economia, porque normalmente a prefeitura ela licitava a empresa para isso. Hoje já não há mais essa necessidade. Uma situação também bacana foram as academias aqui em Arcos. Hoje só não faz atividade física em Arcos quem não quer, porque tem em torno aí de 20 academias espalhadas nas praças, em pontos estratégicos, né, e que permite as pessoas fazerem as suas atividades físicas, né. Recentemente, né, nesses últimos 2, 3 meses,
a gente não parou a prefeitura, a gente continuou trabalhando no mesmo pique. Nós conseguimos construir 2 praças, Praça do Buritis e a praça lá no Esperança 1, ao lado do PSF da Zona Norte. Nós conseguimos agora, recentemente, a iluminação do Campo da União, que já está funcionando. A ampliação do Olho Vivo foi feita nesses últimos meses. Urbanizamos a Avenida Amazonas, que é quase que a porta de entrada de quem vem de Lagoa da Prata aqui para a nossa cidade. E asfaltamos muitas ruas. Conseguimos asfaltar a rua Vereador João Veloso, várias ruas ali no bairro Santo Antônio, algumas ruas no São Judas, algumas ruas no Mangabeiras, a 25 de dezembro. Então deu para fazer bastante coisa. No campo esportivo, a Arcos evoluiu muito, no campo cultural também, né? Então, houveram, né, vários avanços nesse sentido. Queria também dizer, né, que é importante nessa ocasião, que logo quando ocorreu as eleições, após conhecidos os resultados, né, no dia seguinte, eu já liguei para o prefeito eleito, dizendo a ele que a prefeitura estava aberta, né, para o início da transição. Então, tem uma equipe aqui na prefeitura de transição que está aqui no mínimo uns 2 meses e meio para tomar conhecimento de tudo aquilo que eles acharem necessário, todas as informações que foram solicitadas, foram prestadas à comissão de transição. Então, a prefeitura, né, ficou aí de portas, né, abertas, foi uma transição bem tranquila, né? Pessoal, é por aí, né? Dizer um pouco sobre a parte financeira do município, né? Eu disse ainda há pouco, Arcos este ano arrecadou em torno de 100 milhões de reais, né? Até novembro nós arrecadamos ali próximo a 88 milhões de reais. Este ano, né, esse mês, em torno de 10 milhões já arrecadamos. A gente está com a expectativa de uma última parcela do FPM, que deve gerar em torno de 600 mil, e tem até uma possibilidade de uma verba da repatriação que está acontecendo no país, que vai ser distribuída, né, com o município. A gente está no aguardo de que pode chegar uma verba, né, de hoje para amanhã, em torno ali de 1,2 milhão. Somando todas essas receitas, vai bater ali a casa dos 100 milhões, né, a nossa receita de 2016. Para o ano que vem, o orçamento, né, de 104 milhões e 700 mil reais, né, que é o orçamento que está aprovado. Dizer que nesse final de ano, né, a Prefeitura de Arcos, ela pagou o 13º, dividido em 2 parcelas. A primeira parcela foi paga dia 30 de novembro, a segunda parcela dia 16 de dezembro. O salário de dezembro hoje já foi depositado na conta de todos os servidores da Prefeitura. E também nós conseguimos, né, pagar praticamente as férias prêmio referente ao primeiro decênio, praticamente todos. E ainda tem uma possibilidade que a gente possa pagar mais algumas outras férias prêmios. Sempre houve em Arcos, no período de transição, foi assim do Plácido, né, em 2008, para mim no primeiro mandato, depois em 2012 do nosso governo, do Dr. Roberto Alves, depois do Dr. Roberto Alves para nós, sempre a renovação dos contratos do pessoal que são contratados, que não são efetivos, elas sempre foram de uma forma automática. Praticamente, né, grande maioria desses contratos eram renovados pelo mandatário seguinte, né, pelo governo seguinte. Neste ano, né, houve aí uma solicitação da Comissão de Transição, né, do futuro governo, em que a Prefeitura, o atual governo, que ele fizesse o acerto de férias e 1/3 de férias com todos os contratados. O 13º, nós já havíamos pago todos. Então, todos os contratados da Prefeitura, né, até a data de hoje, já receberam, né, as férias e o 1/3 de férias. A renovação
desses contratos que anteriormente era feito quase que de forma automática, né? Agora cabe ao futuro governo, né? Eu fico muito tranquilo pelo seguinte: eu dediquei a minha vida aqui, eu dediquei todas as minhas forças, todo o meu tempo a esses 6 anos de governo que eu passei aqui em Arcos. Eu acredito, se não houvesse duas coisas preponderantes: aquele afastamento nosso nos 2 anos que nos foi tirado, e que se não houvesse essa crise financeira e política que instalou no país pós a eleição de 2014, eleição presidencial, eu quero crer que a Escola Federal já estava funcionando há muito mais tempo, já tinha muito mais turma e muito mais cursos, a nova ET já estaria funcionando, e eu acredito que a trincheira, que é um sonho que a gente tem de construir uma trincheira na Rua São Geraldo, que nós já fizemos o projeto, já aprovamos o projeto, eu quero crer que a trincheira também teria andado um pouco mais, mas dentro daquilo que nos foi permitido, dentro das nossas condições orçamentárias, deu para fazer muitas coisas. Distrito Industrial, né? Arcos é uma cidade em que o homem trabalha, a mulher trabalha também, e até os filhos na idade certa também trabalham. Então a classe trabalhadora. Então a gente precisa separar a área residencial para permitir o descanso das famílias da área industrial. Então nós criamos, né, o Distrito Industrial, saindo aqui para a Lagoa da Prata. Já tem várias empresas. Hoje mesmo eu passei por lá e dei uma olhada no distrito e também na Divisa. A Divisa é uma empresa que já está em fase final, é uma empresa que veio para Arcos, ela vai revender caminhões e ônibus da Volkswagen e dar manutenção num raio grande de cidades no entorno de Arcos. A expectativa da Divisa é de arrecadar em plena carga 15 milhões por mês e gerar 80 empregos. Esse é um dos exemplos, né, do sucesso do Distrito Industrial. Então já tem várias empresas instaladas naquele local e muitas que a gente deixou o processo praticamente pronto, mas por ser ano eleitoral, e é ano eleitoral, é de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016, nós ficamos impedidos de estabelecer a doação com encargos para outras empresas. Então tem várias empresas, né, que montaram todos os processos, que a gente está passando para o próximo governo, porque mesmo selecionando essas empresas, identificando a necessidade delas, mesmo elas cumprindo todos os pré-requisitos, devido à legislação eleitoral, nós ficamos impedidos de levar essas empresas para o Distrito Industrial. O Distrito Industrial é um grande avanço na geração de renda e de emprego aqui para o município. A gente ainda não fechou a contabilidade, então ainda tem coisas para pagar e ainda tem receitas para entrar. Mas nós estamos lidando com a possibilidade, entre verba de livre movimentação e recursos vinculados ao governo, né, para programas específicos, a gente está calculando que a gente deve passar para o futuro governo entre 4 e 5 milhões. Volto a dizer, esse não é uma conta precisa, porque ainda tem que fechar a contabilidade. Mas acredito, né, que, assim, rapidinho, né, nossa assessoria, né, principalmente a Fazenda, ela vai fechar e a gente pode enviar com precisão, mas deve gerar em torno de 4, 5 milhões, né, entre verba de livre movimentação, em que o futuro governo vai poder fazer o que quiser, né, e também com os recursos vinculados ao governo federal, entre 4 e 5 milhões. Esses contratados, eles, né,
Na verdade, houve-se uma solicitação, o acerto de férias e que tivesse, né, inerentes a esses contratos, foi solicitado pelo futuro governo, né, foi solicitado para nós mesmos, para a atual administração, e depois, né, procurou-se o Ministério Público, né, que recomendou, né, que fizesse, que atendesse aquela solicitação do futuro governo e fizesse todos os acertos que já foram feitos, em torno aí de R$ 1 milhão. Olha, existe algumas formas de fazer asfalto e olha que nós asfaltamos muito. Eu quero crer que nesse período recente, né, talvez o nosso governo, os 2 mandatos, deve ter sido o que mais asfaltou aqui na cidade, tanto bairros como as ruas centrais. Então nós fizemos muito asfalto. Aliás, não foi muito, porque não tinha tanto para ser feito, que é a implantação do asfalto, que é quando a rua está em terra, a via pública está em terra, você faz a base e depois faz a pavimentação, né, propriamente dita. Depois nós fizemos bastante asfalto também, no estilo recapeamento, o asfalto sobre o asfalto. Recentemente, né, em torno, ali em volta da igreja do bairro de Santo Antônio, ali já existia um asfaltamento de quase 30 anos, um asfalto que tinha sido feito na época ainda, que era chamado asfalto frio. Ele foi colocado ali, né, nivelado ali com patrol na época, né, não tinha esses equipamentos mais modernos. E também a prefeitura fez várias vias públicas sobre o paralelepípedo, né? Nós fizemos bastante. Só para dizer, né, também para esclarecer, o Ministério das Cidades, ele recomenda, aonde já existe o paralelepípedo, que deve ser feito o recapeamento por cima. Porque você aproveita ali as pedras no paralelepípedo como base. O asfaltamento, ele é dividido em 2 etapas. A base e depois o recapeamento, que é colocar o asfalto mesmo, 3, 4 centímetros de asfalto. E cada um desses aí representa mais ou menos 50% da obra. Onde você já tem, né, a rua calçada, o calçamento, aí passa uma camada de asfalto para fazer o nivelamento, nivelar, corrigir aquelas imperfeições, ondulações, né? Então, é feito primeiro essa camada. E depois de acertado, aí vem o asfaltamento propriamente dito. E para esclarecer também, esses asfaltos que a gente fez, a grande maioria, foi com recurso federal. Antes de iniciar a obra, vem o engenheiro da Caixa Federal e aprova aquilo que vai ser feito. Vamos asfaltar, vamos dizer, a rua Vereador João Veloso, que foi asfaltada recentemente. Antes de asfaltar, sobre o calçamento, veio a Arcos, o engenheiro, que aprovou aquele plano de trabalho da prefeitura. Depois que a prefeitura fez o asfalto, reperfilou, depois asfaltou, e depois, a posterior da obra concluída, do asfaltamento concluído, volta o engenheiro da Caixa para aprovar a obra e liberar o pagamento. Então, respondendo, né, a pergunta, o asfaltamento sobre o calçamento, ele é permitido, ele é recomendado pelo Ministério da Cidade como forma de economia e ele é executado sob a supervisão dos engenheiros, né, da Caixa Federal e dos órgãos fiscalizadores, né? Água pluvial. Água pluvial, disse ainda há pouco, nós resolvemos muito problema de água pluvial, porque aqui tinha problemas críticos. Quando tempo calcita, né? Teve alagamentos, né? Mas olha aqui, ali foi... Vamos lá. Quais que eram os problemas maiores de água pluvial em Arcos? Primeiro, Rua dos Passos. Lá tem um exemplo típico, que o vereador José de saudosa memória, ele morava ali. Então, uma chuva média, já entrava água na casa dele. E teve uma vez que veio uma chuva maior, entrou tanta água na casa dele que
saiu de lá e mudou lá para São Geraldo, lá em cima, um dos pontos mais altos de Arcos. Resolvemos o problema, não tem notícia de alagamento também, né? Na trincheira, quando a chuva, tem uma drenagem da trincheira que vinha subterrâneo e depois passava para a superficial ali próximo à oficina do Tinim. Rua do Rosário, Efraim Procópio, Expedicionários, e alagava aquelas casas todas. Nós drenamos desde lá próximo à oficina do Tinim até a Avenida Sanitária, não tem notícia de alagamento lá. No bairro São Judas, quando chovia, era alagamento constante. Nós gastamos lá quase que 1.200.000, me parece, na época, com a drenagem de quase que todo o entorno em volta do bairro São Judas. Aqui, na rua Vereador João Veloso, né? Nós resolvemos bastante o problema de água pluvial. Recentemente, teve uma tromba d'água, né? Que foi numa dessas feiras, deve ter um mês e pouco. Então, é uma quantidade de água descomunal, né? Então, volto a dizer, é a tromba d'água mesmo. Então, um volume de água muito grande que ele sobrecarrega praticamente todas as redes pluviais, as dimensões que tem as redes pluviais. Então, lá foi feito a drenagem, só que o volume de água que foi, né, é muito grande. E alguns outros, né, pontos também que a gente conseguiu drenar. Mas sempre, né, eu acho que ainda tem o que fazer, né, nas águas pluviais, principalmente na parte mais antiga da cidade. Hoje, quando se constrói um novo bairro, antes de vender o primeiro lote, já tem a infraestrutura. Asfalto, MFI, eletrificação, inclusive água pluvial. Então, esses problemas de água pluvial, que nós já resolvemos, quero crer, mais de 80%, são oriundos da cidade antiga, que foi construída, né? E na época não houve aquela preocupação de se construir a rede de água pluvial. Vai receber uma frota muito boa. Só para dizer, recentemente nós abrimos a rua São Luís. E lá o trabalho de base foi feito por nós. Então, há uma semana atrás, lá tinha 7 caminhões caçamba trabalhando lá, todos da prefeitura. Lá tinha patrol da prefeitura, lá tinha carregadeira da prefeitura, lá tinha reta da prefeitura, lá tinha bobcat da prefeitura, caminhão-pipa da prefeitura, trator da prefeitura, todos trabalhando para fazer aquela base. É claro que na prefeitura, né, a prefeitura tem equipamentos de diferentes datas de aquisição. Então, a prefeitura tem Fiat Uno, que dá manutenção, que às vezes fica com o pessoal da zona rural, que deve ter o que mais de 20 anos de uso. Para aquilo que ele se destina, para aquela atividade, está servindo, né? A prefeitura tem patrol nova, mas tem patrol, tem máquinas também patrol que foram adquiridas há mais de 20 anos atrás. Então, ela comporta-se como uma máquina de 20 anos, né? Os caminhões de lixo da prefeitura, os 3 que tem, né, nós adquirimos no primeiro mandato, então eu quero crer que deve ter uns 5 anos de uso, né? Ou mais, né? 5, 6 anos de uso, né? Então, o maquinário da prefeitura é um maquinário bom, mas que tem carros, caminhões e mesmo máquinas que já têm assim, muitos anos de uso e que esses aí requerem uma atenção maior, dá mais problemas de manutenção, né? Mas nós fizemos questão, né, de até porque o nosso registro de preço de combustível, né, me parece que venceu ontem, então é de deixar, ontem ou hoje, não sei, de deixar todo o equipamento da prefeitura, todos abastecidos, os carros, né? Mas é uma frota que é boa, dá para fazer bom serviço com ela, e nós fizemos bons serviços, mas sempre, quando há possibilidade,
né, de adquirir equipamentos novos, dizem, né, que a melhor marca de carro, de máquina, de caminhão é o zero. Então sempre é bom e tem espaço, né, orçamentário para estar sempre melhorando e comprando novos equipamentos. Mas os que tem aí dá para fazer um bom trabalho. Bom, são duas coisas, né? Uma que foi que a gente acabou perdendo 2 anos de mandato, então atrasou tanto essa obra como outras, né? E também essa crise financeira, né, que se instalou aí, tanto financeira como política, o pós-eleição da presidente Dilma. Então, isso que ocasionou esse atraso, tanto nessa como em outras obras. Mas eu não fico frustrado, não, porque aquilo que o município tinha que fazer foi feito. Primeiro, convencer ao governo federal, a Codevasf, que era necessário a mudança da atual ET. Nós convencemos. O Brasil tem em torno de 5.500 municípios. Eu quero crer que quase 5.000 não têm a primeira ET. Então nós conseguimos convencer o governo federal a construir a segunda ET aqui no nosso município, que precisava dessa construção e tinha viabilidade. Depois nós fizemos o projeto com recurso próprio, aprovamos o projeto, doamos o projeto do governo federal. Através, né, de um apoio político, principalmente do deputado Jaime Martins, nós conseguimos que o governo federal fizesse a licitação da ET, né? E volto a dizer, a conclusão da ET agora, ela já não depende da prefeitura, porque é um contrato direto do governo federal com a empresa Lamar, e ela precisa lá terminar esses 10% que falta, emitir a nota fiscal, o governo pagar e inaugurar, né? Transferir o tratamento de esgoto da atual ET para a próxima. Com isso, libera o terreno da atual, livra a zona norte daquele mau cheiro. A ET que está sendo construída é uma ET muito mais pujante, né? E que vai, né, tratar o esgoto da cidade, quero crer que por muitos anos para frente, que ela tem capacidade para isso, né? E eu vou ficar muito feliz quando, né, a gente souber que está sendo concluída, está sendo inaugurada. E também dizer que o fato de eu estar encerrando esse mandato, isso não encerra meus compromissos com a cidade. Eu vou continuar com o deputado Jaime Martins, indo na Codevasf, cobrando, né, a liberação de recurso para a conclusão da atual ET, né? Então a gente vai estar acompanhando isso junto com o deputado Jaime Martins, como a gente também vai estar acompanhando o deputado Reginaldo Lopes, que muito nos ajudou aqui na criação do IFMG, para que traga novos cursos aqui para o IFMG, né? E que ele possa estar destinando, né, recursos aqui para a nossa cidade, o deputado Gustavo Correia, o deputado Antônio Carlos Arantes, esses deputados em que nós temos relação, nós vamos continuar, através deles, né, buscando canalizar recursos para aquelas que forem as necessidades aqui da nossa cidade. A obra da construção da ET, a gente está tratando a construção, é uma obra de 8 alqueires. Isso significa 240 mil metros quadrados de obras. Isso envolve 20 milhões de reais. Isso envolve um projeto desenvolvido que tem que ser analisado e aprovado, e foi feito isso. Perto dessas coisas que eu acabei de dizer, a servidão, que é onde vai passar ali, margeando o córrego dos arcos, por onde vai passar a tubulação, é muito pequeno, perto de tudo isso que a gente acabou de dizer, né? É claro que essa conversa com o pessoal, né, faz parte, e quando nós terminamos o mandato em 2012, né, nós tivemos a reeleição. Nós ganhamos as eleições, né, em 2012, o direito de reeleição, e fomos notificados
20 de dezembro, faltando 10 dias para tomar posse do segundo mandato, que a gente não assumiria, que assumiria o segundo colocado naquela época, né? Então, eu quero crer que no ritmo que a gente estava trabalhando, né, a gente teria andado, né, um pouco mais rápido com a construção da rede. Mas mesmo nesses 2 anos e alguns meses que a gente está no governo, era tempo suficiente para a conclusão da nova ET, né? Então houve ali, por parte da empresa contratada, né, houve sim, né, talvez eles sempre queixam que às vezes o governo federal não repassou as verbas da forma que precisava, de forma que acompanhasse, né, o financeiro, acompanhasse o físico que foi executado. E também, gente, vamos lá, é a maior obra da história da cidade, em termos de volume, de tamanho, essas coisas. Lá parece que é 8 pequenas lagoas e 3 grandes. Lá tem lagoa, uma daquelas lagoas que dá uma lagoa, tem vários campos de futebol, né? Então, eu acredito que já poderia ter sido entregue essa obra por parte da empresa contratada, mas mesmo com essas coisas que a gente acaba de dizer, eu não quero lamentar, quero, né, e estou muito feliz de saber que ela está 90% pronta, né, falta um asfaltamento ali no entorno das lagoas, a energia elétrica chegar para ligar os equipamentos, e não falta muita coisa não, né? Uns 10% ali para que efetive, né, a conclusão da nova rede. Essa tubulação de ligação da antiga com a nova já foi feita? Já está pronta. Em administração pública, tem algumas situações. Vou dar um exemplo. Iluminação de Natal. Iluminação de Natal. Nós, né, praticamente todos os anos que a gente esteve na prefeitura, nós fizemos belíssimas iluminações de Natal. Mas para você fazer uma boa iluminação de Natal, você tem que começar a programar ela no mínimo uns 3 meses antes. Fazer a licitação daquilo que precisa ser licitado, ver o que vai oferecer de inovação, né? Há 3 meses atrás, a gente não tinha certeza das nossas receitas, mas a gente tinha certeza que nós tínhamos que pagar o 13º, que a gente tinha que pagar o salário de novembro, que a gente tinha que pagar o salário de dezembro. Então, temos que fechar o governo, fechar o mandato com todas as responsabilidades nos impostas pela lei, né, de transição. Então, há 3 meses atrás, a gente, né, nós, dentro do nosso planejamento, nós decidimos de não fazer a iluminação de Natal, por não arriscar a comprometer, né, às vezes, o próprio 13º, o salário do servidor lá na frente. Quando veio acontecendo, chegando o mês de novembro, principalmente o mês de dezembro, as receitas foram melhores do que o que a gente esperava. Mas aí também já não tinha como a gente fazer tudo aquilo que precisava para fazer a iluminação de Natal, para fazer um Réveillon que a gente sempre fez, vamos dizer assim, uma queima de fogos, né? E tudo. E para a gente correr o risco de fazer uma iluminação de Natal, uma queima de fogos, muito aquém daquilo que a gente sempre fez, a gente preferiu, né, não fazer naquela época, por não ter certeza que a gente teria os recursos necessários para cumprir com todas as nossas obrigações e também com ter o dinheiro, né, para fazer uma bela, né, iluminação de Natal à altura do que o povo de Arcos merece, né, e sempre teve. Vamos falar de meio ambiente, que ninguém tocou no assunto. Arcos não tinha uma secretaria de meio ambiente. Nós né, lotamos a Secretaria de Meio Ambiente. O nosso poliesportivo, Bosque, ali não tinha um licenciamento ambiental. Nós que licenciamos.
ali não tinha sequer uma outorga, uma autorização para utilizar a água de uma cisterna que lá tem para recompor a água da piscina. Nós fizemos isso. Vamos falar de esporte, que às vezes, né, é uma coisa mais transversal que a gente não tratou aqui. Né? Arcos, né? Tem esporte para todo lado. Né? Aqui tem primeira divisão, aqui tem segunda divisão, falando de futebol, aqui tem Copa Arcos, aqui tem campeonato de base. A região vem toda jogar aqui. Nós fazemos campeonato de futsal regional, né, com premiação para toda a região. As nossas equipes, né, do esporte especializado disputam todos os campeonatos. Então, dentro, né, nós tínhamos um programa de governo que talvez, né, uma das minhas virtudes é conversar muito com a população. E eu fiz isso a minha vida inteira, como vereador 2 mandatos, como presidente de Câmara 2 mandatos, como candidato em 2000, como candidato em 2004, como prefeito em 2 mandatos. Então, eu sempre ouvi diretamente as pessoas, o meu contato sempre foi muito próximo com as pessoas, das pessoas terem, assim, uma chegada muito fácil comigo e também eu próprio conhecer praticamente toda a população de Arcos, grande parte, até pelo nome, né? Então, nessas conversas, a gente recebe as reivindicações e atende aquelas em que comporta o nosso orçamento, né, e dentro das prioridades. Então, houve sim, né, um planejamento e deu para executar bastante coisas. Quanto ao futuro político do Claudemir, né? Agora, né, a gente está encerrando o mandato, é uma fase importante, né, a gente teve uma preocupação muito grande de passar uma prefeitura bem saneada, com dinheiro em caixa, resolvendo muito passivo trabalhista, pagando férias-prêmio, acertando as férias desses contratos, né, férias 1/3. Tá? Passar uma boa prefeitura para o futuro governo, como nós passamos em 2012. Conseguimos passar uma prefeitura com recurso em caixa, né, para o governo em 2012, o governo que assumiu em 2013. Mas agora, assim, o que eu penso? Quando eu vim para a prefeitura, né, eu volto a dizer, eu assumi aqui de corpo e alma, com todos os meus esforços para a administração. E acaba que as coisas da gente mesmo acaba ficando, né, meio de lado, meio em segundo plano. Agora é dar uma organizada, né, na vida, continuar ajudando Arcos, que é o que eu gosto, através dos nossos deputados, através, né, de alguma coisa que a gente pessoalmente pode colaborar, mas a preocupação agora é uma só, é de domingo, né, no dia 1º, ir ao polo esportivo, e passar, né, a prefeitura para o futuro governo, desejando, né, a eles lá muito sucesso, muitas realizações, muitas prosperidade, né, nos próximos anos. Esse é o nosso desejo.